resposta para vocês, que é a seguinte. Então, a área é π vezes r ao quadrado, né? Então, aproximado lá, 3,14 é o valor de π. O diâmetro, no caso aí o diâmetro é 6, eu preciso do raio, metade, 3. 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 3,14, 28,6. Vamos tentar fazer aqui, né? Então eu tenho o seguinte, então eu tenho lá o diâmetro igual a 9, raio é metade. Então, desculpa, 6, né? 6. Então, 6, metade, 3. Então põe aqui, ó, 3 ao quadrado. 3,14 vezes 9, vocês encontram 28,26. Isso aqui em relação à piscina, no caso ela é menor, né? Então esse número é menor que os 39 que nós precisamos, né, Osmar? 39 metros quadrados é o que ele dispunha. Então quer dizer que ele cabe, né? Cabe, ainda sobra um pouquinho, hein? Cabe lá dentro, né? Dá para colocar uns brinquedos lá para as crianças na beira da piscina, hein? E por último, e não menos importante, né, a habilidade de identificar o tipo adequado de gráfico para representar um conjunto de dados de uma pesquisa ou expressar determinada informação. É um recurso para expressar ou representar dados ou valores numéricos, de uma forma, né, de uma maneira geral, para auxiliar o leitor na compreensão desses dados. O primeiro gráfico, ele é o gráfico de colunas. Então, a gente precisa, vocês estão vendo que ele está sendo construído aos poucos, está aparecendo para vocês a identificação desses elementos, mas a gente tem que prestar atenção no seguinte. Nós temos, num gráfico de colunas, nós precisamos do eixo horizontal e do eixo vertical, correto? Qual que é a característica do gráfico de colunas? É utilização de barras retangulares, que vocês estão vendo aí em verde, na posição vertical. Essa é uma característica importante, tá certo? Tá certo? Essas barras retangulares, elas têm que ter a mesma largura. Por quê? O que vai identificar o valor de cada uma delas? A altura. Então, a altura será correspondente ao valor do dado que eu preciso ou do dado que eu tenho, correto? Então, vocês estão vendo que até o mouse ali, a produção está me ajudando, obrigada, produção. O mouse ali se movimentando na última coluna ali da direita. Observe que ela tem uma altura e ela difere das demais. Por quê? É de acordo com os valores que estão relacionados àquela informação. Ou de qualquer gráfico. Todo gráfico ele precisa ter um título, que é o nome dele, ou seja, a que se destina ou sobre o que estão sendo faladas aquelas, ou apresentadas aquelas informações, e ele precisa de uma fonte, que no nosso caso a fonte está lá embaixo, isso, que é o site de onde esse GIF foi tirado para explicar para vocês o gráfico de colunas. Observe que ele tem o eixo horizontal, o vertical, só que as barras retangulares, agora elas estão na horizontal e não mais na vertical. Esse é o gráfico de barras. Então, diferença entre gráfico de barras e gráfico de colunas. Gráfico de colunas, as barras retangulares estão na vertical. E o de barras, elas estão na horizontal. Mas tem os mesmos elementos. As barras têm que ser da mesma largura. Elas têm o mesmo espaço entre uma e outra. A altura está relacionada, nesse caso, a altura não seria nem a altura, já que elas estão na horizontal, mas está relacionado ao valor que elas estão representando. Nós precisamos ter o título e nós também precisamos ter a fonte. Mas, Osmar, chama de gráfico de setores.
também conhecido muitas vezes por aí como o famoso... Gráfico de pizza, né? Exatamente, Muito por conhecido. conta da sua forma circular. Então, característica do gráfico de pizza ou gráfico de setores. É verdade. E, na realidade, é o mais trabalhoso, porque tem a ver, essas relações têm diretas com ângulos, né? Então, na realidade, é o mais trabalhoso de todos. Exatamente, mas eu ainda nem vou trabalhar esse cálculo Vamos com devagar. eles, que é para não assustar, porque a ideia é saber identificar os tipos de gráficos. Então, ele tem o formato circular, ele também tem o título, como aconteceu nos demais. Ele também terá a fonte, que é de onde ele foi retirado. Só que quando eu faço um gráfico de setores, eu posso utilizar, como está aí no exemplo, a legenda, que é onde eu vou identificar por diferentes cores cada uma das informações que estão nesse gráfico, como eu também posso colocar, se for um valor numérico pequeno, por exemplo, porcentagem, porque o gráfico de setores ele é usado muito para representar porcentagens. E por representar porcentagens, a ideia da relação do todo, ele não pode ultrapassar 100%, correto? Que é o gráfico de linhas. Ele também tem os dois eixos, horizontais e verticais. A representação dele, a princípio, é por pontos. Então, ao invés de eu utilizar a barra, eu vou utilizar os pontos para poder identificar o valor correspondente a cada informação. Depois que eu coloco os pontos, eu vou unir cada um deles com a linha, né? Nesse caso, vocês estão vendo a linha verde, interligando os pontos correspondentes a cada informação. Assim como a ideia da barra, eles têm que ter o mesmo distanciamento entre um e outro. E aí vocês vão falar, mas por que desse distanciamento? Até pela questão da leitura e a visualização dos dados que estão sendo apresentados. E observe que ele tem a ideia da posição vertical, correto? Então, foram 4 tipos de gráficos. Gráficos de coluna. Então, gráficos que têm elementos em comum. Coluna, barra e linha. Quais são os elementos em comum? O eixo horizontal, o eixo vertical, o espaçamento entre as informações. Tudo bem? Gráfico de coluna e de linha utilizam as barras retangulares. De linha não, de coluna e de barra. Utilizam as barras retangulares. Coluna na vertical, barra na horizontal. Gráfico de linhas, represento com os pontos e depois eu vou unir cada um deles. O outro é o nosso gráfico de setores, que é o de pizza, que nós temos que, na maioria das vezes, utilizar a ideia da legenda, embora a legenda possa ser utilizada nos demais gráficos também, correto? Mas no gráfico de pizza ou de setores, ele acaba sendo mais utilizado até por conta do espaço, quando nós temos informações que representam porcentagens muito pequenas, por exemplo, 5, 6, 7% dos nossos dados. Então, o ideal é manter a legenda. A diferença entre os gráficos... Eu acho que entenderam, Alessandra. Gente, no caderno do aluno, volume 2, parte 1, página 77. Qual que é a atividade? Dados os gráficos a seguir, identifique cada um deles relacionando adequadamente as colunas. A resposta aí, a gente entender como é que funciona isso? Então, por exemplo, o gráfico de linhas é o gráfico 4. Por quê? Característica do gráfico de linhas. Represento pelos pontos
E esses pontos, além de ter o mesmo distanciamento entre eles, eles são ligados, correto? Entre si, dando a ideia e formando, né, uma linha entre eles, apresentando essas oscilações. O que é a oscilação? Como que esses valores eles sobem e descem de acordo com o que foi ali representado. O histograma é o gráfico 1. Então, qual que é a característica do histograma? Ele também tem barras retangulares na vertical, mas observem que essas barras elas estão todas juntinhas, correto? Elas estão ali bem grudadinhas entre elas, diferente do gráfico de colunas, que apresenta o espaçamento. O gráfico de setores, eu acho que esse é o mais fácil, né? Que ele é sempre no formato circular. Então, para eu lembrar qual que é o gráfico de setores, é só lembrar da ideia da pizza. E o gráfico de colunas é o gráfico 2. Por que o gráfico 2? Nós temos lá os eixos, correto? Horizontal e vertical, como no primeiro e como no quarto. Mas a gente tem as barras retangulares na vertical. Bom, gente, depois de vocês virem esses recortes, esses exemplos, eu só tenho a agradecê-los, né? Essa era a atividade nossa dessa semana, né? Trouxe exemplos e explicações que vocês já viram no Centro de Mídias, com recortes compilados, para ficar mais fácil, mais focal, ter mais foco nas habilidades que a gente precisava desenvolver. Um beijo, até mais e obrigado pela atenção de todos.